Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos conversar sobre o terrorismo nesse roteiro 30, né? Terrorismo não sai das páginas dos jornais, né? Tanto o jornal falado quanto o jornal escrito, né? Muito bem. Então, os atos e os ataques terroristas, segundo os estudos, né? Ele tiveram início do século I depois de Cristo, né? Quando um grupo de judeus chamados de sicários, que eram judeus radicais, né? Eles atacavam cidadãos judeus e também não judeus que eram considerados a favor do domínio romano, né? Que eram a favor de Roma, né? E o terrorismo moderno, ele tem sua origem no século XIX, né? No contexto do imperialismo europeu, né? Quando grupos anarquistas viam no Estado um principal inimigo, né? E tinham como principal alvo algum chefe de Estado e não os seus cidadãos, né? Na segunda metade do século XIX, as ações terroristas elas ganham uma ascensão, né? Porém, é no século XX que há uma expansão desses grupos que vão optar pelo terrorismo como uma forma de luta, surgindo novos grupos, como os separatistas bascos na Espanha, os curdos na Turquia e no Iraque, os muçulmanos na Caxemira, as organizações paramilitares racistas de extrema-direita dos Estados Unidos, que foram responsáveis pelo assassinato de 168 pessoas em 95, no conhecido atentado de Oklahoma, né? Muito bem, após os ataques terroristas aos Estados Unidos em 2001, né? O terrorismo ele passou a ser classificado de 4 maneiras: o revolucionário, o nacionalista, o de Estado e o de organizações criminosas, né? E no mundo contemporâneo, no mundo em que vivemos, essas ameaças terroristas, elas são notícias recorrentes na imprensa, né? É só você ligar um canal de televisão, um noticiário e já estará lá uma notícia referente a algum atentado terrorista na Europa ou aonde que eles acham que é seu inimigo, né? Muito bem. Então os senhores vão fazer uma leitura do texto do roteiro e com base na leitura desse texto, desse roteiro, os senhores vão fazer a atividade, né? Então a primeira, com base no texto, relacione as colunas: A, revolucionário; B, nacionalista; C, de Estado; D, de organização criminosa. Então, aqui vocês vão relacionar esta primeira coluna com o conceito embaixo, né? Depois, 2. Não é exemplo de terrorismo praticado contra a sua própria população. Então, é só assinalar a alternativa correta. 3. É terrorismo do tipo organização criminosa, exceto, então, também é só assinalar de acordo com o texto a informação correta. 4. Quais grupos no século XX optaram pelo terrorismo como forma de luta? Então, leiam atentamente o texto do roteiro e, com base na leitura desse roteiro, façam as atividades e envia lá para o e-mail da classe. Lembrando que essa atividade é uma atividade que será avaliada no quarto bimestre. Então, é importante o envio dessa atividade para o e-mail da classe de vocês. Se estão com dificuldades porque não tem internet, ou porque a internet tem problemas, pega o roteiro na escola, faça a atividade do roteiro no caderno e leva lá na escola para ser vistado. Tem um link
que os senhores podem também acessar este link, que corresponde a um vídeo do YouTube, esclarecendo ainda mais sobre o tema terrorismo. Muito obrigado pela participação dos senhores neste ensino remoto e até o próximo roteiro, o roteiro 31, se Deus quiser. Muito obrigado e até lá.